Paz, graça, multiplicado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou chegando mais uma vez, estou em Portela, aqui direto do estado do Ceará, para trazer mais uma reflexão da palavra de Deus. Quero deixar a meditação que se encontra no capítulo 32 de Êxodo, e a partir do versículo 1, iremos lermos aqui a poderosa palavra de Deus, que estou com ela, que diz assim, a partir do versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: Tirai os brincos das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e trouxe a Arão. E este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro como o rio, e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: Amanhã será a festa do Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto, e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo se assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então disse o Senhor a Moisés: Vai e desce, porque o povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que ele havia ordenado, e fez para si um bezerro fundido e adorou, e sacrificou, e disse: São estes, ó Israel, teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Até o versículo 9. Para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso, irmãos. Irmãos, nessa passagem, a palavra de Deus nos mostra a transgressão de Israel há muitos anos atrás, quando Moisés sobe ao monte para receber as tábuas dos 10 mandamentos, a palavra de Deus. Enquanto Moisés estava no monte, o povo começou a se inquietar e, por não ter uma fé ainda na palavra de Deus, pois seus corações estavam ainda contaminados pelo pecado do Egito, né? Que o Egito representa o mundo, e eles saíram do Egito físico, que representa o mundo. Mas o pecado do Egito que estava nos seus corações permaneceu. E eles aqui não confiaram, não tiveram fé. E ali transgrediram a lei de Deus, pediram a Arão que fizesse um bezerro de ouro, porque esse era o Deus, um dos deuses do Egito, que ele servia no Egito. E como estava contaminado com esses deuses, tudo aquilo que Deus fez de milagres, aquelas pragas no Egito, e tirando o povo de lá, em apenas alguns dias foi apagado totalmente da mente as obras grandiosas de Deus. Então, quando o povo pede para Arão, e Arão não por ter medo, por não estar também firme, Arão também aceitou aquela proposta, né, daquela situação. Aí Arão agora pede ali que tirasse os brincos, né, das orelhas, que era outra coisa contrária à palavra de Deus, porque a palavra de Deus proíbe isso. Está lá em Gênesis capítulo 35, fala sobre isso, que Deus não quer. Lá em Gênesis capítulo 31, aliás, capítulo 1, né? Versículo 31, que é o versículo que quando Deus fez o homem e o universo, diz assim: E Deus viu tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E era muito bom homens e mulheres sem brincos, sem orelhas furadas. Então, o Deus fez o homem perfeito, mas o homem se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes 7, 29. Efésios 6, 11 diz que
armai-vos de toda a armadura de Deus para que possais vencer as astutas ciladas do diabo. Então, astúcia é coisa do diabo. E ali, Moisés, aliás, Arão se deixou levar, pegou aqueles brincos e fez aquele bezerro de ouro. E agregando ali ao culto a Deus, a outros deuses, adoração de outros deuses. Para eles continuariam servindo a Deus, mas teria que botar outro. E a palavra de Deus diz, em Isaías 42:8, que eu sou o Senhor, este é meu nome, não darei minha glória a outro e nem meu louvor aos ídolos. Lá em João 5:21 diz, filhinho, guardai-vos dos ídolos, Velho e Novo Testamento. Então, imagens, adoração de imagens, de ídolos, tudo isso é pecado. Adoração a qualquer coisa dessa terra que não seja o único Deus vivo. E aqui Deus vê aquela situação, e aí o povo começou a dançar, a comer, beber, a festejar, né? É como se fosse uma festa de carnaval daquela época que eles criaram para contrário à vontade de Deus, em torno de um bezerro de ouro. Trocaram o Deus Todo-Poderoso por um bezerro de ouro. Ou seja, o pecado que eles trouxeram nas orelhas, o brinco, que todas aquelas coisas que é contrário, porque Deus fez uma sua imagem e semelhança, ali o povo ali transgrediu. E Deus ele reprovou aquele culto ecumênico, pagão, idólatra, e ali ordenou que Moisés descesse, né? E Moisés, quando desce, Moisés quebrou. Deus queria destruir o povo, mas por a súplica de Moisés, Deus preserva o povo. E ali o povo, Moisés quebra aquelas tábuas do testemunho, né? Porque o pecado faz com que seja quebrada a aliança de Deus com o homem. E ele quebra aquelas duas tábuas ali perante o povo e moe aquele bezerro de ouro. E perguntou quem é que estava do lado de Deus. E uma grande parte de pessoas da tribo de Levi passaram por parte de Moisés, né? 3.000 pessoas ali passaram por lado de Moisés e os outros ficaram contra, né? Então o Senhor ordenou que matasse todos os infiéis ali naquela época. Então é o seguinte, e ali foi morto aquele povo, e a ira de Deus se desviou daquele povo lá naquele momento. Então o bezerro de ouro foi destruído naquela época, aquele primeiro culto pagão de adoração ao homem, de adoração à criatura. Romanos 1:25 diz que adorar e servir a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então não devemos servir criatura, nem homens, nem animais, nem coisas dessa vida. Só há um Deus que deve ser servido, não através de objetos nem de imagens. Porque lá no capítulo 4 de Deuteronômio, o Senhor diz que nem ele não aceita a imagem nem dele ser feita. Ele não aceita, porque isso é pecado. Está na palavra. Então Deus ele destruiu aquele culto, e hoje o que nós estamos vivendo uma época de que há muitos anos depois a sociedade mundial ela trouxe esse bezerro de ouro. O carnaval é um grande bezerro de ouro. E nós, como temos um cristianismo corrompido, as autoridades corrompidas por Satanás, as igrejas, a maioria, as igrejas que aceita o carnaval, as pessoas que se dizem cristãos que aceitam o carnaval também estão corrompidos a um bezerro de ouro. E nós sabemos que Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então a humanidade ela está perdida, as pessoas estão perdidas dentro das igrejas, dentro das congregações, né? Servindo a bezerro de ouro e servindo a Deus nessa época. E esse é a mensagem desse tema, desse estudo de hoje, poderia ser a face real do carnaval, ou as duas faces do carnaval, né? O carnaval ele é patrocinado pelos nossos impostos que nós pagamos, né? Mesmo que nós que somos cristãos autênticos da palavra, que não concordamos, mas somos obrigados a pagar imposto, porque é investido milhões e milhões em toda essa nação. Pagar imposto daquilo que nós não concordamos,
porque nós sabemos que o que há no carnaval é a prostituição, é a nudez, que é contrária à palavra de Deus, é a droga, é a bebida, é o homossexualismo, é o lesbianismo, é a transgressão contra a palavra de Deus, os palavrão, é pornografia, é estragado muitas e muitas toneladas de alimentos que é jogado no chamado mela-mela. E é transgressão por cima de transgressão, quando a Bíblia diz em Isaías 55:2, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, o lucro do teu trabalho naquilo que não satisfaz. Então Deus não quer que gaste o seu dinheiro naquilo que não é pão, mas gaste naquilo que é da vontade de Deus. Então o homem erra porque não conhece as escrituras, nem o poder de Deus, embora esteja dentro de uma religião, anda cego, conduzido por muitos, conduzido por sacerdotes, por pessoas que não temem a Deus também e já estão corrompidos. Então o bezerro de ouro está sendo erguido hoje no carnaval, e para levar muitos, Satanás leva muitos, em todos os carnavais, quantos milhões de pessoas não já desceram o inferno, porque quem desce, quem anda no carnaval, quem segue o carnaval, ele desce, se ele morrer nesse período sem se arrepender, ele desce ao inferno com carnaval, com religião, com dinheiro, com sabedoria humana, com poder secular. Ele desce ao inferno perdido eternamente. Eternamente. Então essa é a face real do carnaval, né? Eles mostram muita alegria, mas eles zombam da presença de Deus. Nesse carnaval agora está circulando na internet um vídeo onde uma escola de samba de São Paulo, chamada Gaviões da Fiel, eles escarnecem, eles blasfemam do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazendo assim uma maldição para eles mesmos, que eles vão ser cobrados disso. Eles fizeram uma peça lá dentro da escola, os demônios junto com Satanás, derrotando e zombando do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles colocaram outro nome, mas na verdade é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo ali sendo derrotado por Satanás, né? Na verdade, quem está sendo derrotado por Satanás são esses da escola de samba, das Gaviões da Fiel e todos aqueles que estão no carnaval. E a face real do carnaval, sabe qual é? A face real é a prostituição, é jovem engravidando, é jovem entrando nas drogas hoje, é pessoas pegando AIDS, é mulheres traindo o marido pegando AIDS, homens pegando AIDS, depois passando para a mulher, né? Pessoas, casamento, é divórcio, né? É acidente em todo canto, é os hospitais lotados, que nós temos que pagar uma conta que nós não fizemos, né? E se eu fosse enumerar aqui o número de acidentes, coisas que acontecem no carnaval, o negativo, a imprensa ela mostra aquela falsa alegria, mas ela não mostra nos bastidores a desgraça que o carnaval produz imediatamente depois, né? Mas uma coisa é certa, que enquanto Satanás ergue o seu bezerro de ouro de hoje, que o carnaval é um bezerro de ouro, e é uma festa da carne, da luxúria, da nudez, a falta de vergonha na cara, falta de temor a Deus, dos pequenos e grandes, a terra. Mas Jesus tem uma festa melhor. Jesus tem uma festa melhor. Aí você diz, por que os crentes não vão para carnaval? Sabe por quê? Porque nós descobrimos uma coisa melhor. Conhecemos a palavra de Deus, nós temos alegria, que não acrescenta dores, Provérbios 10:22. Jesus disse, eu dou a minha paz vos dou, não a dor como o mundo dá. Então o mundo é passageiro, o mundo é encantado por Satanás, mas Jesus diz, vinde a mim todos que estáis descansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Nós temos que aprender com Jesus Cristo, pois foi Ele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a carne, passa 4 dias, noites acordada e cultuando o seu corpo, cultuando ao diabo, os demônios, né? Maculando o seu corpo, pegando doença, pegando vícios, né? Brigas, contendas, que era um carnaval desse, destruição, morte, muitos morrendo, e muitas famílias vão ficar de luto, que é a realidade da vida, e as pessoas não se deixam
educar pela verdade, mas Jesus Cristo ele tem um plano melhor. Jesus Cristo ele quer prevenir o jovem da AIDS, ele quer prevenir os casamentos, ele quer prevenir a sua vida, ele quer que nesse período os cristãos se descansem, fiquem com sua família, valorizem sua família. E não é a carne que vai satisfazer. A Bíblia diz em Romanos 8, fala sobre as obras da carne. As obras da carne levam à morte. E lá no capítulo 5 de Gálatas, versículo 19 em diante, até o 21, diz que as obras da carne elas são glutonaria, elas são contenda, inveja, bebedice, que tudo isso tem no carnaval. Lascívia, que é a nudez, que é adultério, prostituição, dissensões, mentira, idolatria, feitiçaria. Todas essas obras do inferno, o apóstolo Paulo diz que declaro, como antes já vos declarei, que quem pratica tais coisas não herdará o reino dos céus. Então quem pratica a prática dos bezerros de ouro hoje não entra do reino do céu, né? Então a palavra de Deus diz, por isso que nós temos que o ser humano tem que aceitar Jesus como Salvador. Você que me ouve, que tem a religião, mas a tua religião não combate. E se qualquer religião hoje que não combater o carnaval, que não pregar contra o pecado, essa religião ela tá boa de se converter, que ser jogado no mato e no lixo, né? Porque já está enganada por Satanás. Porque a vontade de Deus é que o homem se arrependa, que o homem seja feliz, que não gaste dinheiro com pecado. A Bíblia diz no capítulo 55, versículo 2, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, o lucro do teu trabalho naquilo que não satisfaz? Antes comer do que é bom e seu coração se deleite com finos manjares. O Senhor disse assim, ó, não gasta dinheiro naquilo que não é pão, mas gasta dinheiro naquilo que é bom para o teu corpo, comprando uma vitamina, investindo na sua família, investindo no conforto, numa boa casa, num bom carro, se puder, né? Investindo assim no seu futuro, investindo na tua saúde, investindo assim naquilo que é na obra de Deus, né? Na tua vida, na vida espiritual. Essa é a vontade de Deus. A festa do cristão, ela é glorificando o nome do Senhor na igreja, é pregando a palavra de Deus nas ruas, é levando a mensagem do reino do céu. A palavra de Deus diz que os sábios eles são vazios, porque o homem que não tem o Espírito Santo, ele tenta preencher com os bezerros de ouro, com o carnaval, com as coisas desse mundo. Lá em João 2,15, não ameis o mundo que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo é a sua soberba, passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a vontade de Deus é que você permaneça, que nós permanecemos para sempre. Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar, para te salvar, para nos tirar dos carnaval, dos bezerros de ouro. Jesus, ele, naquela época, ele quebrou o bezerro de ouro. Aliás, Moisés quebrou o bezerro de ouro, que o diabo tem levantado os bezerros de ouro, e a mídia transmite, as pessoas, os formadores de opinião, lembrando que a imprensa, o Satanás, a Bíblia diz que o diabo é o Deus falso, o Deus desse século. Segundo Coríntios 4,4, ele cega a humanidade. Então o que o Satanás faz? O Satanás ele manipula os ricos dessa terra, os poderosos, e principalmente os formadores de opinião, a imprensa. Ele manipula por causa da ganância essa imprensa assassina, né? E quando ele manipula a imprensa, principalmente a televisão, o rádio, né? Ele manipula essa imprensa, ele compra a imprensa, na verdade, os empresários. Satanás inspira e corrompe os empresários. Os empresários compram a imprensa e a imprensa contamina, colocando seus lixos dentro das casas das pessoas, colocando bezerro de ouro, colocando carnaval, colocando na mente da pessoa e trazendo ali a desgraça, a morte, a destruição. Porque no último dia de carnaval as pessoas estarão à destruição. Aí vão lá na igreja, aqueles mesmos que fizeram todo tipo de atrocidade contra a palavra de Deus, vão lá e colocam uma cinza, uma cruz na testa e acham que está perdoado os pecados. Mas a Bíblia diz que só há perdão de pecado quando há arrependimento. A Bíblia diz que se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, o sangue do seu Filho nos purifica de todo pecado. Então o que vai nos purificar dos pecados é arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho.
Então que Deus possa te abençoar. E você que está ouvindo, vai ouvir esse vídeo, fuja do carnaval. Você que está ouvindo essa palavra hoje, fuja desse carnaval. Porque você não sabe se você vai voltar. Que Deus abençoe, que você tenha as outras oportunidades, que você se arrependa, que você saia desse meio aí. Você que está desviado, saia desse meio, que aí não é o teu lugar. O teu lugar é pregando a palavra de Deus, é louvando a Deus. O Senhor fez o homem para fazer festa cantando para Jesus, louvando para Jesus na casa dele, fazendo discípulo do seu reino. Não cantando para Satanás, não dançando para Satanás, não carregando bezerro de ouro no coração, nem nos ombros, nem canto nenhum nessa vida. Mas o Senhor quer salvar vidas. Então que o Senhor e Salvador Jesus Cristo seja o teu Deus. Porque bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, as duas faces do carnaval. Essa face que a mídia faz, ela manipula. E as pessoas pensam, falam, porque são robôs. São pessoas bitoladas, são pessoas cegas, são pessoas que não enxergam um palmo dentro do nariz. São pessoas manipuladas, são pessoas que se acham sábias, ricas, poderosas. Mas a Bíblia diz, nem sabe tu que é pobre, infeliz, miserável, segue nu. Aconselho que tu compre de mim colírio para tu ungir teus olhos porque tá cego. Ouro para que tu enriqueça porque tu tá pobre. Veste para te vestir porque tu tá nu. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir minha voz e abrir, então eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então o Senhor quer te salvar. Sai do meio da roda dos escarnecedores. Se você é um servo de Deus, sai daí desse meio. Não abra um meio de comunicação, rádio, televisão. Não dê ibope a Satanás. Não negocie a tua fé. Não se deixe levar por Satanás. Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o único Deus. A Bíblia diz, amará o Senhor teu Deus de coração, alma e entendimento. Não tem negociação com Satanás. Não vende tua primogenitura. Não ceda 1 centímetro da tua fé. Porque a Bíblia diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então não tem negociação com bezerro de ouro. O povo de Deus foram castigados, foram mortos. E morreram sem Deus, sem salvação. Mas aqueles que aceitar Jesus que estão lá, que Deus possa salvar muitas vidas que estão lá ainda, que se arrependam muitos e que possa adentrar ainda no reino do céu. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, abençoa. Tira muitas vidas, Senhor, do meio dos bezerros de ouro, dessa festa maligna, satânica e diabólica que trabalha para Satanás, com esse sistema corrompido por ele. O Senhor venha libertar a vida, Senhor. Essas vidas, essa nação, elas foram feitas por Deus. E elas não são de Satanás não, porque ele não criou ninguém. O Senhor foi que morreu para salvar eles, então ele tem chance ainda, Senhor. Que haja arrependimento. Que onde esse vídeo chegar, vidas se arrependam, se convertam e amem o Senhor Jesus Cristo. Troca o bezerro de ouro por o único Salvador Jesus, porque só ele cura, sara, liberta e leva ao homem ao céu. Amém, amém e amém.